Olá, meus amores, queridos e queridas. Estou chegando um pouco mais cedo hoje aqui. Convido a vocês para que a gente possa dar logo início ao nosso estudo hoje mais cedo. Feriado, né? E aí, estou com um compromisso, minha irmã fica me esperando, numa ansiedade, me liga o tempo todo. Vem, Beth, vem, tô te esperando. Não tem paciência. E aí, eu vou dar estou adiantando aqui, tá? Então, convido a vocês a entrarem mais cedo, para pegarem a Bíblia de vocês e me acompanhar, tá bom? Nesse estudo do livro de Salmo que nós estamos fazendo, não é mesmo? Então, hoje eu vou falar sobre o Salmo de número 53, né? O número 53, que está aqui na minha frente, ó, número 53. E aí, eu vou ler, depois vou ler a explicação e vou falar com vocês, né? Desenvolver o assunto, tá? Sejam todos muito abençoados. Você novo que está chegando, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Depois você vai ver a mãozinha, você toca nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você está gostando do conteúdo que eu venho trazer aqui, tá bom? Sejam todos muito abençoados, vocês e toda a família. Não exagere nesse feriado, sejam cautelosos, tá bom? Então, eu vou ler aqui o que está escrito. Depois, no final, você compartilha, tá certo? Então, tá dizendo assim, ó, o ímpio nega a existência de Deus. Disse o nércio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os que comem? Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Oh, se já de Sião viessem a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Você entendeu o que esse salmo vem falando? Então, eu vou ler aqui para vocês a explicação. Aqui no versículo 1, quando fala sobre... No versículo 1, no versículo 2, quando fala, olhou desde os céus, as escrituras revelam que Deus olha para a humanidade a fim de encontrar pessoas com entendimento, ou seja, com sabedoria, com temor e disposição para buscá-lo. Você entende? Pessoas que queiram buscá-lo, que têm amor por ele, não é mesmo? E no outro versículo, no 3, quando fala nem sequer, então ali está inspirado pelo Espírito de Deus, o salmista, que explica que ainda que muitos se considerem bons e corretos, não há sequer um ser humano perfeito e justo nessa terra. Então, o que a gente entende disso? Né? O que a gente entende? Que esse salmo, ele está falando sobre a corrupção, sobre a iniquidade, sobre a iniquidade cometida naquela época, né, pelo aquele povo daquela época, né? Então, porque naquela época ninguém fazia o que era bom, ninguém fazia o bem. E Deus lá do céu, ele olhava para o seu povo, né, para os seus filhos, e observava todos os filhos do homem, todos. Sempre observou todos os filhos aqui nessa terra. Deus sempre observou, ele não mudou, ele continua o mesmo, observando todos os filhos dos homens, para ver, naquela época, ele queria ver se havia alguém que tivesse entendimento na sua palavra, e que o buscasse com amor e com toda sinceridade. Porém, muitos daquele povo se desviaram, e assim também continua aqui nessa nossa época, né?
muitos se desviaram, né? Então, esse salmo, ele foi escrito por Davi para que as pessoas pudessem refletir, né? De acordo com as situações que se vivenciam, que cada um vivencia uma situação nos nossos dias, não é mesmo? Cada um tem uma situação. Então esse salmo ele foi escrito para ser direcionado para as pessoas que pensam que Deus não existe. Tem muitas pessoas que pensam que Deus não existe. Então na palavra que quando está dizendo que diz que temer, quando fala em temer, quando fala hei de confiar, né, em ti, essa palavra está dizendo que a pessoa não terá medo, porque confia nesse Deus que age nas nossas vidas. Você entende? Então nós sempre, nós já sabemos e precisamos dar conta disso, que Deus é quem nos protege, nos ampara, é Ele que que sustenta as nossas vidas, não é mesmo? Então, as pessoas inércias, né, como diz no Salmo, o salmista ele está falando sobre o inércio, não é mesmo? Então, nesta palavra, ele está tratando de alguém que é ignorante, alguém que é inepto, né? Isso significa que essa pessoa não é nada prudente, não é nada sensato, que é uma pessoa que é irresponsável, uma pessoa que não tem responsabilidade, você entende? Então, ele está falando de um indivíduo, de uma pessoa que não sabe, não compreende bem as coisas. Não compreende as coisas, nem tampouco as coisas de Deus, você entende? Então, quando ele está falando que as pessoas não compreendem as coisas, porque ainda que muitos se consideram bons, e que muitos se consideram caridosos, que muitos se consideram corretos, não há um ser humano perfeito nessa face da terra. Não há uma pessoa perfeita. O perfeito mesmo é só Deus, você entende isso? Só Deus. Então, esse salmo, ele está relatando que aquele povo daquela época se corromperam, todos eles se corromperam e cometeram abomináveis iniquidades. Você entende? Todos cometeram iniquidades. Então, Davi, quando ele escreveu esse salmo, foi para que o povo pudesse refletir, né? Foi para a reflexão, porque mesmo nos nossos dias, né, não há mais ninguém que faça o que é direito nessa terra. Não há, é muito difícil, muito difícil. Então Deus, ele pergunta, será que o meu povo não me entende? Será que o meu povo esqueceu que eu sou pai deles? Que eu que os criei? Será que o meu povo não entende que o que eu quero é para o próprio bem deles? Será que o meu povo não entende que eu quero que eles entendam a minha palavra, que eu quero que eles obedeçam, que eu quero que eles aumentem a fé e confiem em mim? Então, o Salmo, ele frisa isso, que Deus está querendo saber por que o povo não está procurando entendê-lo. Mas o Salmo também frisa livramento e proteção. Você entende? Está frisando livramento e proteção que Deus oferece para todo o seu povo, para todos os seus filhos. Enquanto também ele fala também sobre o castigo que ele traria sobre todos os rebeldes, sobre todas as pessoas nércias, né, que pensam que ele não existe. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês meditem nessa palavra, que vocês meditem e vejam que vale a pena acreditar nesse Deus que nós conhecemos, tá certo? Meditem nessa palavra, porque Davi, quando escreveu esse salmo, foi para que nós pudéssemos, para ficar para o futuro, né? Todos os salmos feitos por Davi foi para ficar para o futuro, foi para ficar para outra geração, para que
todos pudessem refletir, para que servisse de exemplo. Então, preste atenção nisso e tenham consciência, tá bom? Reflitam sobre o assunto. Amanhã eu volto com vocês com o Salmo de número 54, que fala que Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Tá aqui, ó, Salmo de número 54, tá bom? Amanhã eu venho falar sobre isso. Que Davi, ele escreve, né, e ora a Deus para que Deus possa salvá-lo dos inimigos que queriam acabar com a vida dele, né? Então, Deus livra Davi naquela angústia que ele estava, né? Então, o desejo de Davi era que Deus o protegesse e o livrasse dos inimigos. Amanhã eu venho falando melhor para vocês, tá bom? Olha, tenham uma noite muito abençoada e plena. Aproveitem esse feriado, mas não exagerem, tá bom? Não exagerem, para que vocês não venham se arrepender mais tarde, tá bom? Uma boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau.